mais uma mensagem do céu. Esse tema que nós colocamos, mensagem do céu, talvez você esteja pensando, é muito ousada essa palavra, mensagem do céu. Mas é nisso que eu acredito, que eu creio, que quando abrimos a palavra de Deus e lemos e meditamos, não é uma mensagem humana, não é uma mensagem de persuasão humana, de sabedoria humana, mas é uma mensagem do céu. E hoje eu gostaria de pensar com todos aqueles que estão nos assistindo na seguinte mensagem: o único tipo de pessoa que Deus ouve e o único tipo de oração que Deus atende. O único tipo de pessoa que Deus ouve e o único tipo de oração que Deus atende. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10, e vamos ler um pequeno trecho dessa história tão linda que narra a vida de Cornélio. Atos, capítulo 10, abra se você estiver nos assistindo, tiver a sua Bíblia aí em sua casa, e o texto de Atos 10 é a história da conversão de Cornélio. E eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler a princípio o versículo 4, quando Cornélio estava orando, Deus mandou um anjo e deu uma visão a Cornélio dizendo, Atos capítulo 10, versículo 4, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Imagina você, amado, que está nos assistindo, Deus mandar um anjo hoje à noite na sua casa dizer suas orações foram ouvidas, suas esmolas ou suas ações subiram em memória diante do Senhor. O Cornélio, quando está falando com Pedro a respeito dessa visão, Pedro chega na casa dele, porque na visão o anjo manda chamar o apóstolo Pedro. Cornélio responde assim, versículo 30, falando para Pedro o que aconteceu. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida diante de mim, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Isso está no versículo 30. As tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas lembradas diante de mim. Então eu quero pensar com você, amado ouvinte, nessa mensagem do céu, você que está nos assistindo, quero pensar sobre o único tipo de pessoa que Deus ouve e o único tipo de oração que Deus atende. Eu creio de todo o meu coração que essa mensagem é muito importante, mensagem do céu, porque todos nós ansiamos por Deus falar conosco. Imagina como Moisés se sentia feliz com Deus tratando-o como amigo, dizendo, eu falo com ele face a face. Imagina você, querido, que tem suas dificuldades e está ansiando por respostas, Deus dizer para você, eu ouvi tua oração. Imagina, o nosso coração fica feliz quando nós temos esse acesso a Deus como pessoa, porque Deus não é inacessível, Deus não é uma pessoa que a gente não tem acesso, mas Ele é uma pessoa amorosa, Ele é Deus, como nós cantamos naquela canção, que apesar da grandeza que Ele tem, Ele se importa conosco também. Então eu creio que essa mensagem vai ser muito útil para todos os que a ouvirem e deixarem entrar no seu coração. E eu então, sem mais demora, eu quero já entrar no tema que Deus colocou no meu coração. O único tipo de pessoa que Deus ouve é a pessoa que faz oposição a si mesma. Querido, se eu e você não fizermos oposição a nós mesmos, Deus não pode nos ouvir. E eu digo isso baseado na própria palavra, que o próprio Deus, por meio do profeta Isaías, registrado no capítulo 59, diz, minhas mãos não estão encolhidas para eu não salvar. Meus ouvidos não estão agravados para eu não ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação, uma muralha, entre mim e vós, para que eu não vos ouça e não vos atenda.
Então só existe um tipo de pessoa que Deus pode atender, porque Ele é santo, Ele é perfeito. É a pessoa que faz oposição a si mesmo. Essa oposição tem algumas marcas. A primeira oposição é a oposição ao mundo. Nós não podemos querer ser ouvidos por Deus se nós amarmos o mundo. Nós temos que fazer oposição ao mundo. E Cornélio era um centurião romano, da corte chamada italiana, e nomeado pelo próprio imperador César na sua época, porque o centurião era nomeado geralmente pelo próprio imperador, e ele fez oposição ao império do momento. Ele tinha tudo, humanamente falando, ele tinha sua fama, ele tinha seu sucesso profissional, mas ele queria algo mais. E ele fez então oposição ao próprio império do qual ele participava. O império em que o César se autodenominava Deus, ele fazia oposição ao próprio império do qual participava. Isso representa, Cornélio, representa uma pessoa que Deus vai ouvir, porque ela faz oposição ao próprio mundo em que ela vive. Ela faz oposição ao curso deste mundo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, se você e eu quisermos ser ouvidos por Deus, nós vamos ter que remar contra a maré. Nós vamos ter que fazer oposição a este mundo. O apóstolo João, o apóstolo amado, ele diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. E então por isso ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, na sua oração, registrada em João 17, ele diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. O apóstolo Paulo, aos crentes de Roma, exatamente do país de onde Cornélio era cidadão, Paulo diz no capítulo 12, está registrado: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer ser essa pessoa que Deus ouve? Então você tem que ser opositor a este mundo. Mas essa oposição a si mesmo, ela tem uma segunda marca, é a oposição ao egoísmo, ao eu Deus, ao eu ser centralizado, ao eu ser adorado, exaltado. O Cornélio era um homem que dava esmolas, e dar esmolas não garante salvação, mas Deus diz bem claro, por meio da visão: as tuas esmolas subiram como memória diante de mim. Não está dizendo que as esmolas garantem salvação, não, porque a própria palavra diz que só quem salva é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto: ainda que eu dê metade dos meus bens, ou todos os meus bens, ou minha fortuna, até meu corpo, para ser queimado, isso, se eu não tiver o amor, que é a essência de Deus, nada será. Nada acontecerá de bom na minha vida. Então o texto não está dizendo: olha, você fez esmolas, então você vai para o céu, não. Mas Cornélio fez oposição a si mesmo. Ele fez oposição ao egoísmo. O ser humano, e você há de convir comigo que eu estou falando a verdade, já é uma opinião nossa, mas é uma opinião correta, nós não gostamos de dar. Nossa natureza é receber, não dar. Nenhum de nós gosta de dar. Às vezes a gente não gosta nem de dar um espaço no trânsito para alguém que está num cruzamento apertado, e a gente vai encostando o carro para não dar nenhum espaço para uma pessoa passar. Desde criança, desde a infância, nós nos conhecemos por egoístas, quando não gostamos de repartir nem um biscoito. Às vezes você está ali com uma balinha, uma house, e você abre bem devagarinho, em silêncio, para que o vizinho do lado, às vezes na igreja, na casa do Senhor, não ouça você abrindo a bala para não semear, para não compartilhar. O ser humano não gosta de dar. Então o ato de Cornélio dar esmolas a todo o povo representava uma oposição ao egoísmo natural do ser humano. E Deus ficou muito feliz com aquilo. Ele está fazendo oposição. Essa pessoa eu vou ouvir. Essa pessoa eu vou atender a sua oração. Então, a única pessoa que Deus ouve é a pessoa que faz oposição a si mesma. E essa oposição, a primeira marca, é a oposição ao mundo, ao império que vivia. Ele fez oposição. A segunda marca dessa oposição é a oposição ao seu egoísmo, ao sentimento centralizado em si mesmo. Mas a terceira marca dessa oposição é a oposição ao orgulho. Nós, por natureza, também somos orgulhosos. Gostamos de ter o nosso nome exaltado, gostamos de nos engrandecer, gostamos de competir e sempre ganhar.
Essa é a natureza humana decaída. Mas imaginem, queridos, aquela situação. Cornélio era um centurião, um comandante de 100 soldados. Ele tinha se sobressaído em todo o império, nomeado pelo próprio imperador. Era um grande homem, conhecido, rico, famoso e bem-sucedido profissionalmente. Quando Pedro chega lá, a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Pedro. Esquece a questão da idolatria, porque Cornélio não conhecia ainda o Senhor e não sabia que não se podia adorar ninguém, ajoelhar-se diante de homens. Mas o ato dele se ajoelhar diante de Pedro representou uma oposição ao orgulho. Você consegue imaginar um comandante de 100 soldados se ajoelhando aos pés de um pescador? Você consegue imaginar isso? Ele estava fazendo oposição a si mesmo e Deus conhecia o coração de Cornélio. Por isso, o homem a quem Deus ouve é o homem que faz oposição a si mesmo. Primeiro ao curso deste mundo, segundo ao seu egoísmo, terceiro ao seu orgulho. Eu imagino a cena ali. Claro que Pedro levantou e disse: levante, que eu também sou homem. Você vai aprender que deve adorar somente a Deus, unicamente ao Senhor. Mas ele fez oposição ao orgulho. Você tem se dobrado, querido, você que é marido, tem se dobrado muitas vezes para ouvir sua esposa. Às vezes o orgulho faz você, mesmo estando errado, não dizer que está errado. Mas, querido, uma frase que vai abençoar talvez o teu casamento é dizer para sua esposa amada: desculpa, eu errei, me perdoe. Se dobrar, talvez tirar o chapéu para uma criança, como um pastor do século passado fazia. Toda vez que via uma criança, ele tirava o chapéu para ela, significava que ele estava honrando os pequeninos. Ele estava fazendo oposição. E Deus se agrada. Você quer fazer oposição, querido? Ainda tem uma quarta faceta da oposição, talvez a mais importante, a mais crucial, a mais essencial. Primeiro, oposição ao mundo. Segundo, oposição ao egoísmo. Tem que gostar de dar, aprender a dar. Terceiro, oposição ao orgulho, a natureza humana de estar sempre por cima. Como Jesus disse, quem quiser ser o primeiro entre vós será o menor. Mas há uma oposição que nós temos realmente que fazer, se quisermos que Deus nos ouça. É a oposição à carne. Queridos, a Bíblia diz que a carne e o espírito, a carne e o espírito lutam entre nós. Às vezes a gente está num culto, o Espírito Santo descendo, e a gente ali pensando alguma coisa carnal. Se uma moça estiver mal vestida, se uma moça estiver com roupa sensual, o Espírito Santo está falando aqui e a carne ali falando do outro lado. A carne e o espírito estão numa oposição tremenda. Às vezes você está orando, mas você está num ambiente em que tem, por exemplo, sensualidade. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo aos crentes de Colossos que visão de anjos, visões, revelações, não tem nenhum poder contra a sensualidade. A carne, ela precisa ser morta. E nós convivemos com ela. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, têm abandonado Deus por amar a carne? Muitos largam o seu casamento por uma mulher plastificada. Muitos largam seus ministérios por uma situação de carne que dê um certo prazer. A carne é terrível, queridos. E eu vejo aqui em Cornélio, nesse texto, que ele fez oposição à carne dele. Ele tinha uma mansão, ele tinha tantas coisas, mas ele tinha sede da palavra. Ele disse para Pedro, ele reuniu os parentes e amigos, ele diz: estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo que Deus tem para nos dizer. Ele estava dizendo: eu quero rejeitar a carne, eu quero algo do Espírito, eu já estou cansado dessa Roma, eu já estou cansado dessa carnalidade, eu quero algo de Deus. E ele estava tão fixado, ele estava tão preparado para receber de Deus, que ele esquece a carne dele. E a Bíblia diz que quando eles estavam ouvindo a palavra, o Espírito Santo cai sobre eles, e eles começam a falar em línguas e engrandecer a Deus. Eles se tornam crentes espirituais, cheios do Espírito Santo. Ah, como nós estamos sentindo falta disso. Os cultos, a maioria deles são tão carnais. Desde o pregador, que é tão carnal, tão cheio de si, ao cantor, aquele homem que está por cima, ao jeito de se vestir, o jeito de se portar, uma carnalidade na igreja, uma competição, uma vida sexual escondida e camuflada, casais fazendo coisas que não deviam, jovens se prostituindo e mesmo assim cantando um louvor. E aí você pergunta, e você se pergunta, por que o Espírito Santo não cai?
A gente só fala, o assunto de se falar é futebol, é isso, é aquilo, é moda, é quem tem o carro mais bonito, quem tem a casa, quem conseguiu ser mais próspero. Isso é carne, querido. Você quer que Deus te ouça? Eu quero que Deus me ouça. Então eu tenho que estar com o meu coração pronto para ouvir a voz de Deus. É a única pessoa que Deus atende, que Deus ouve. É a pessoa que faz oposição a si mesma. Guarde ao mundo, ao egoísmo, ao orgulho e à carne. Mas o segundo ponto dessa nossa mensagem é, e a única oração que Deus ouve, que Deus atende. A única pessoa que Deus ouve é a única oração que Deus atende. Qual é o único tipo de oração que Deus atende? Se você analisar a palavra de Deus, só existe um tipo de oração que Deus atende. É a oração que busca a Ele mesmo. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. E a Bíblia inteira fala que a gente precisa ter sede de Deus. Qual era a oração que Cornélio fez? Ele fez as orações que a igreja de hoje está ensinando, pedindo coisa? Não. O próprio Jesus falou para a gente parar com esse negócio de pedir coisa. Em Mateus 6, ele disse, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir, porque vosso Pai sabe que vocês precisam disso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, tenha sede de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, aqueles textos como pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, não está falando de pedir coisas. Tiago, quando fala, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, ele não está falando de pedir coisas, essas coisas que Deus sabe que nós precisamos. Há outros tipos de pedido, por exemplo, Tiago está falando de pedir sabedoria. Porque, queridos, qual é o pai que não vai alimentar um filho? Qual é o pai que não vai vestir um filho? O próprio Jesus falou, vocês são maus, sabem dar boas que aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso está lá no original. Então nós precisamos parar de pedir coisas, fazer o culto da mendicância. Porque se nós somos filhos, eu não conheço nenhum filho que faz campanha para poder ser alimentado pelo pai e pela mãe, faz campanha para arrumar. O pai que se preza, a mãe que se preza, vai sustentar, vai prover. Então imagina o nosso Deus, ele é o nosso provedor. Há outras petições que nós temos que fazer. Temos que pedir para Ele nos ensinar a orar, temos que pedir para Ele nos ensinar a amar, temos que pedir para Ele nos dar sabedoria em situações difíceis. Mas não, a igreja que enche hoje é a igreja que faz campanha para a turma ficar rica. Ora, os filhos dos milionários não precisam fazer campanha para serem milionários, já são filhos deles. Então, se eu sou filho de Deus, eu já levo o sobrenome de Deus. O problema não está no tipo de pedido, está nesse evangelho vendido e errado que está sendo pregado. Sabe, queridos, há um único tipo de oração que Deus ouve, que Deus atende. É a oração que busca Ele, é a oração da sede de Deus. Você quer fazer essa oração, querido? Em todo texto a Bíblia fala para a gente buscar a Deus. Imagino Davi dizendo, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa é a petição. Ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não é esse tipo de pedido. Quando Davi diz no Salmo 40, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele morava onde, queridos? Num palácio. Era rei, ele não sabe pedir coisa. Cornélio não sabe pedir emprego a Deus, porque ele já era muito bem empregado. Ele era centurião romano. Ele não precisava pedir casa, porque ele já tinha uma casa. Ele não precisava pedir emprego, porque ele já tinha emprego. Ele não precisava pedir vitória contra os inimigos, porque ele já tinha vitória. Tudo isso, se você tem Deus, você já tem. As outras coisas serão acrescentadas, Jesus não pode mentir. O problema é que nós não fazemos mais a oração correta. Nós somos como aquele amigo do rico, que o rico sabe, é só estar perto de mim porque eu tenho dinheiro, e não porque ele me ama. Por interesse. Quantas vezes você está perto de alguém por interesse? Está perto de um grande líder por interesse, talvez de fama, de acesso, de alguma coisa assim, e não porque ama aquela pessoa, e não porque gosta de estar com aquela pessoa. Eu sinto, queridos, que quando Deus disse, tuas orações, Cornélio, foram ouvidas, porque eu imagino que a oração de Cornélio foi, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu não aguento mais esses deuses romanos, esses deuses do império, porque são todos falsos. Deus, eu sei que o Senhor existe, Senhor, toma conta da minha vida, entra no meu coração, eu tenho sede do Senhor. Esse é o único tipo de oração que Deus ouve, amado. Puxa, se Deus te der, se Deus não está te dando coisas, ore mais ao Senhor, busque mais a maturidade.
eu mesmo, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Quando na oração que Jesus ensinou, Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, no meio daquela oração não começa com o pão, começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E então, Pai, o pão de cada dia só nos dá hoje, porque eu sou meu Pai. Mas esse é um pedido num contexto de alguém que ama a Deus e alguém que busca a Deus. Não é nesse contexto que nós estamos vendo aqui. Então eu creio, amados, que essa é uma mensagem do céu, uma mensagem de um homem chamado Cornélio, que nem conhecia o Evangelho, nem conhecia o Senhor Jesus como eu e você conhecemos, e que nos dá um exemplo de uma vida que nós devemos viver. Lembre-se, a única pessoa que Deus ouve é a que faz oposição a si mesma. E a oposição tem 4 aspectos: oposição ao mundo, ao egoísmo, ao orgulho e à carne. Mas a única oração que Deus atende é a oração que busca a Ele, a oração de sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Amado, que Deus te abençoe, que a Broad Kingdom, o reino amplo de Deus, esteja entrando aí no seu coração, no nosso coração. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Amém.